Graças e paz, amada igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele já foi exposto ao final de quinta-feira passada, mas ele é o versículo de ligação. Nós vamos ler até o versículo 23. Palavra do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Obrigado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, 23 e último, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Podeis assentar. Nós vamos ainda em oração. Eu convido os irmãos a orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E amado Espírito Santo, nós oramos e pedimos que essa noite o nosso entendimento seja iluminado pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E que nenhum de nós, Pai, permaneça como está, a não ser se alegrar, a não ser temer, tremer diante do poder da Tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada, Senhor. Apta para discernir os desígnios, os propósitos do coração de todos nós aqui. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor mude o nosso coração, que ele seja um coração de carne, ensinável, quebrantado, contrito, e que o Senhor receba de nós total atenção. Nos ajuda, Senhor, não nos conduz a tentação alguma, mas livrai-nos do mal, Senhor. Retira da nossa mente, do nosso coração, tudo que pode impedir nesse momento de aprendermos de Ti, a Tua palavra, essa noite, Pai. Todo e qualquer impedimento ou altivez também que se levante contra o conselho de Deus, caia por terra, Senhor. Guarda as nossas mentes seguras para que aumente a nossa fé. Dá-nos sabedoria essa noite, Pai, e sensibilidade. Amém. Enquanto nós cantávamos, vou fazer um parênteses aqui. Quando que nós coroamos a Deus? Será que é lá num ponto futuro, como diz em Apocalipse, onde os salvos, os santos vão oferecer, vão entregar as coroas aos pés do trono de Deus? Será que é somente num ponto futuro ou nós já podemos
coroarmos ao Senhor, né? A palavra de Deus, ela fala que é muito semelhante esse princípio, né, de reconhecer a soberania, a majestade, o senhorio, a glória de Deus, como o supremo Criador, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. A palavra diz que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, se Deus já exaltou a Cristo sobremaneira, quem somos nós para exaltá-lo? Mas nós devemos exaltá-lo, porque ele já foi exaltado. Que não tem nada que o Pai já não tenha feito, não tenha mostrado para Cristo. Que lembrem que a palavra de Deus diz que o próprio louvor, nós cantamos louvores aqui. Nosso louvor vem de Deus, sabia? Sabia que nenhum de nós produz louvor de fato? Não um louvor bíblico, genuíno, nenhum de nós tem condições de produzir isso. O próprio culto aqui depende de Deus, né? A gente tem aprendido. Nós dependemos de Deus para tudo. A vida que temos é dele. Um dia, meus irmãos, que nós não venhamos a nos quebrantar, nos arrepender, a confessar nosso Deus, o nome dele, e até a confessarmos nossos pecados, nossas faltas a ele, nossas ofensas, a não perdoarmos. Um dia que nós não venhamos a ler a palavra de Deus, a orar, a louvar a Deus, a ter um momento de não só de contemplação, mas de coroá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, é um dia inútil, perdido, não precisava existir. Um só dia, meus irmãos, que nós não venhamos a pregar o Evangelho, a comunicar às pessoas que estão perdidas, nós deixamos de coroá-lo. Um só dia. Que nós jamais venhamos esquecer disso. Que todos os dias devemos pregar a palavra, quer oportuno ou não, em tempo e fora de tempo. Nós devemos coroá-los dessa forma. Reconhecer que ele é o nosso amo, nosso dono, dono dos nossos dias, nosso Senhor, porque ele nos comprou com o seu sangue. E não foi com dinheiros, com prata ou ouro, não, foi com o seu sangue derramado na cruz. E não há um só dia que nós devemos viver sem lembrar que devemos coroá-lo, que devemos nos prostrar e prostrar o nosso coração e nossa vida e nosso ser diante dele. Às vezes nós nos prostramos diante de riquezas, de bens, e até de trabalhos, de chefes, de autoridades mais. E talvez não estejamos nos prostrando àquele único Deus, o único digno de que nós viemos a nos prostrar. Sobre coroar a Deus, fica essa reflexão. Se coroamos a Ele hoje, nós estamos vivendo de forma com as evidências de quem Ele governa, de quem é seu súdito, de um rei. Então esse vai viver na alegria da salvação. Vai viver de fé em fé, de força em força, de graça sobre graça. E por que não de misericórdia em misericórdia, de bondade em bondade? Até que de glória em glória. Esse vai viver governado pelo Senhor. E como o apóstolo Paulo diz na Escritura, o pecado já não mais terá domínio sobre vós. A separação de Deus. Fecha esse parênteses. Amém? João capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus, nós vamos retomar ali, e por esta causa, então, ali nós temos ali o homem que foi curado, um homem murmurento, ingrato, rebelde, obstinado, que talvez no entendimento, eu também penso assim, pastor Michael pensa assim, é possível que esse homem
tem incorrido naquilo ali que o Senhor Jesus falou no versículo 14, ó. E eis que já está ação, então não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior, alguma coisa pior. Então esse homem estava talvez quase que nem Judas, talvez. Não vou aqui também, mas possivelmente esse homem deve ter incorrido na perdição eterna. Porque ele talvez maldosamente entregou, né, o X9, né, entregou o nosso Senhor, e dali começaram a tramar, conspirar para matar, para prender o Senhor. Esse homem que foi curado. E que nem ele, e nem ali os 10 antes, né, eles reconheceram, nem deram bola para a cura. Uma coisa impressionante, eles estavam tão preocupados com o legalismo, né, com o moralismo, um falso moralismo, que eles, mas foi no sábado. Como é que a gente sabe? Porque aqui, ó, e por esta causa, dito essa introdução, fazendo uma ligação com quinta-feira passada, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado, né? Vamos ler rapidamente aqui, Mateus 12, 13, eu quero só mostrar uma coisinha sobre essa questão, eu não li, né? Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele estendeu e ficou sã como a outra, né? E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Por quê? Porque era num sábado, né? Só para recapitular. Era num local de ensino, de culto, né? E eles estavam ali. Jesus fez com que ele, digamos assim, viesse a se expor, né? O seu pedido, a sua necessidade, e apresentou solução, né? Outro texto que eu quero ler rapidamente é Marcos 3, 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procuravam ver como o matariam, né? Então, só lembrando que essa conspiração, né, que estava acontecendo. Agora, mediante a isso, né, eu quero ler mais um texto, 1 Crônicas 29, 11. Olha só, diz assim, ó: Tua, Senhor, é a magnificência, o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Tu é Senhor, né? Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos o seu governo, o seu reino, né? Aqui em Crônicas ele já está mostrando esse governo do Senhor, né? Um governo eterno, diga-se de passagem, né? É uma autoridade absoluta, suprema, né? Ele, digamos assim, excelso, né? Sublime, supremo, né? Magnânimo, reino do Senhor, né? Agora, João 5,17, e Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Nesse texto aqui, eu quero fazer primeiro uma introdução dizendo o seguinte: nós estamos falando aqui de uma situação que aponta diretamente para a criação. Quando... Quer ver? Vamos abrir rapidamente Gênesis 1:1, por favor, Marina. Obrigado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus. Só essa partezinha já é a base de toda a nossa fé. Toda a fé cristã, meus irmãos, é a partir daqui, desse primeiro versículo, do primeiro livro da Bíblia, onde diz praticamente tudo. No princípio criou Deus. Isso é uma doutrina, um fundamento que todos precisam ter uma convicção, ter uma clareza disso. Sem esse entendimento aqui, muitos vão ter dificuldade em várias outras doutrinas ao longo da Escritura. Isso aqui é primário, é básico, é fundamental. Toda pessoa que serve ao Senhor como Deus, como Criador, deve saber disso, que Deus criou tudo. Todos. Isso é primário. Agora, olha o versículo 26. Aqui nós já vamos ver Deus. Deus é a Trindade. Amém, irmãos?
Amém? O Pai, o Filho e o Espírito. Olha que interessante. E disse Deus, junto comigo, por favor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí tá bom. Então nós temos aqui a Trindade, né? No quê? No façamos. Façamos é mais de um. É o Pai, o Filho e o Espírito. São 3 pessoas e um só Deus. Esse é o princípio sublime, né? Absoluto da Trindade. Então, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, quem é que estava com o Pai? O Filho e o Espírito. Já estavam fazendo o quê? Trabalhando. No sentido, meus irmãos, quando a Bíblia diz que Deus descansou ao criar ali, né? Primeiro dia, segundo dia, Deus foi criando, depois no 6º dia, né? E aí Deus descansou. Ali no hebraico é cessou. Cessou o quê? De criar. Então a criação, de uma vez por todas, foi feita ali. Deus não continua, não é uma coisa progressiva. Mas o que Deus continuou trabalhando? Ele continuou trabalhando no plano de salvação, no propósito eterno, naquilo que Ele mesmo já tinha, antes da fundação do mundo, proposto no seu Filho. Então Ele continua trabalhando. Jesus veio a trabalho. Quer ver? Ó, no capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes, a minha comida... Ele podia, quase que dá para dizer aqui, ó, o meu trabalho, do suor do teu rosto, né? Numerado, né? Mas o que ó, é fazer a vontade daquele que me enviou a trabalhar, a realizar o quê? A sua obra, obrar, trabalhar. Então a comida de Jesus, que todos nós devemos querer conhecê-la, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é a nossa comida. Não é essa comida que nós temos que comer aqui fisicamente, né, trabalhar para comer, não. Essa comida aqui é uma comida do alto. É aqui a comida que alimenta o seu Jesus e nos alimenta no propósito eterno de Deus. É aquela que aponta para a eternidade. Alguns versículos, quer ver? Ó, João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, né? Enquanto é dia, a noite vem, né? Quando ninguém pode trabalhar. Nós temos um tempo, nós temos um prazo, que ele pode, inclusive, tanto ser abreviado, quanto ele pode ser acelerado pela obediência, pela fé. Eu creio que sim. À medida que nós pregamos o Evangelho de Cristo. É interessante lembrar aqui do rico e do Lázaro, lembram? Vocês lembram que o rico, ele pede lá, não, diz para Lázaro olhar ali, depois ele vai para uma outra, né? Não, pede para ele ir lá e pregar para os meus familiares, para eles não se perderem. Aí o Senhor diz, não, mas eles não ouviram Moisés? Não ouviram os profetas? Se eles não creram lá o que diz sobre mim, então não precisa, não faz necessário que ele vá lá, né? Eles já deveriam ter crido. Então tem um limite, tem uma, digamos assim, é que nem as virgens, também o mesmo exemplo, né? As que foram prudentes, botaram óleo para não apagar, e as loucas, né? Insensatas, que não ficaram apavoradas, que vinham noivo, elas não tinham o quê? O azeite. Não vou me aprofundar nisso, mas é esse aspecto de urgência, é um aspecto que nós precisamos entender. A gravidade, meus irmãos. Nós amamos a vinda do Senhor, nós devemos levá-lo a sério, nós devemos nos alegrar muito,
almejar, orar por isso. Mas a maneira que nós temos que isso venha se concretizar é como? Pregando o Evangelho de Cristo. Testemunhando. Negando a nós mesmos. Tomando a cruz, renunciando. Assim o Senhor há de ser glorificado. João 14:10. Ainda do 17 aqui. João 14:10. Não crês tu que eu estou com o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, né? Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aqui Jesus já começa a mostrar essa unidade da Trindade. Ele começa a mostrar que ele é um só com o Pai. Né? E tem toda uma sensibilidade que nós temos que ter, porque o Pai não é o Filho e não é o Espírito. Da mesma forma, o Filho não é o Pai e nem o Espírito. E da mesma forma, né, o Espírito não é nenhum dos dois. Jesus, nesse aspecto, meus irmãos, ele tem 3 igualdades nesse contexto aqui com o Pai. A primeira delas é nas obras. Ele tem as mesmas obras que o Pai, desde o princípio. Não são inferiores. Ele tem também a igualdade no julgamento, dado pelo próprio Pai. Então, de advogado, ele também já está, já recebeu, né, a credencial já recebeu a qualidade de juiz. Por enquanto, ele está intercedendo por nós como advogado. Mas em breve, né, quando ele vai lidar com a gente como juiz e advogado, ele não vai deixar de ser o advogado, tá? Mas ele vai lidar na instância daí de quem vai aplicar o quê? O juízo. Nós vamos ver na próxima quinta, com certeza, um pouquinho mais sobre isso. Ele tem também a igualdade de honra. Então, essa igualdade que Jesus tem com o Pai demonstra o quanto isso é aplicável não somente ao Pai, mas também ao Filho, mas também ao Espírito. A toda a Trindade. Vamos agora ler aqui o versículo 18, 5:18. Por isso, os judeus, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam, ainda mais, eles tinham mais gana, mais vontade, mais ódio contra Jesus para matá-lo, procuravam para matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui tem algumas questões, meus irmãos. Conversar com o pastor Maico, trabalhar aqui essa questão aqui que Jesus quebrantava o sábado, não quer dizer que Jesus pecou. Jesus teve uma vida perfeita, irrepreensível, impecável. Jesus nunca pecou. Né? 1 Pedro 2:22, vamos ler. É importante a gente, né, configurar isso sempre. O qual, nós falamos aqui sobre Jesus, amém? Não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, se ele falou, né, que o Filho faz igual ao Pai, já está, né, no versículo 19 ali, mas que ele era igual ao Pai, Jesus, em Deus não há pecado, em Deus não há trevas, Deus é santo, Deus é a verdade, Jesus é a verdade. A palavra vai dizer, eu sou a verdade. A palavra vai dizer lá no Antigo Testamento que Deus é a verdade. Então não há mentira, não há pecado, não há dolo, não há engano. Né? Então Jesus, ele não... Aqui o aspecto de não quebrantava o sábado é porque aqui é a compreensão dos judeus. É importante entender isso. Nós estamos falando aqui dos judeus. Sabe que judeus, vai aparecendo aqui, amém? Então qual era a compreensão deles? Que na interpretação deles... Jesus estava transgredindo o mandamento do sábado. Só que não. Vamos ler aqui Marcos. Eu indico a exposição do Evangelho de Marcos, pastor Michael Scherer. Tem no nosso canal da igreja, na Igreja Batista Brás, Capão da Canoa.
Marcos capítulo 2, eu citei esse texto, agora hoje eu vou ler ele na quinta passada. Vou ler a partir do 23. Que bem, até o 28. Vamos lá, Marcos 2, 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus, né, lhe disseram, né, que era uma facção lá, dos judeus, né, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Então, é muito interessante isso aqui. Porque o que Jesus faz? Ele fala assim, no 25, mas ele disse-lhes, nunca leste? Jesus aponta lá para as Escrituras, né, para o Antigo Testamento, e diz assim, ó, nunca lestes o que fez Davi? Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Estava em necessidade, teve fome. Aí ele começa exatamente descrevendo a situação de Davi. Ele e os que com ele estavam. Tipo assim, quase que apontando para ele e os seus discípulos. Amém? Amém. Conseguem ver isso? 26. Como entrou na casa de Deus, né, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, mais uma vez ele enfatiza a questão daqueles que estavam com ele, debaixo da sua liderança, seus seguidores, seus discípulos, né? E disse-lhes, meus irmãos, olha que interessante e que importante isso aqui. 27, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aleluia. Glória a Deus. Assim, 28, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então Jesus não pecou, Jesus não transgrediu. Lá em 1 João, nós temos dito, a definição, uma das definições de pecado é a transgressão do quê? Da lei, dos mandamentos. Lá em 1 João está escrito isso. Jesus não transgrediu, meus irmãos. Isso aqui está sendo narrado aqui, é a compreensão, é a interpretação de quem? Dos judeus. Então, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito como está em Romanos 15, 4. Mateus 12, do 1 ao 8. A palavra de Deus diz assim, ó, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. E ele, porém, disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Nossa! Né? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, ó, aqui, ó, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E é bom lembrar que o Senhor vai dizer, não convém fazer o bem no sábado? A gente não vai ler, não vamos, né, ficar muito aqui. Lembra que o Senhor falava isso? Vocês acham que não convém, então, curar, dar de comer, atender o necessitado no sábado? Vocês têm certeza disso? Jesus não está transgredindo nenhum mandamento, nenhuma ordenança. Ele está aplicando a interpretação correta. Ele está trazendo a revelação, no caso ali. Ele e o Logos, a palavra, né?
Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler rapidamente, do versículo 1 ao 3. Vamos lembrar de quem nós estamos falando aqui, como palavra, como Criador, como Senhor. Ó, vamos lá. No princípio era o verbo, né? Era a palavra, Logos de Deus, Jesus, amém? E a palavra, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o 2. Obrigado, Marina. Ele estava no princípio com Deus, a Trindade, então eram pessoas distintas. Estava com, né? Olha o 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor do sábado. Ele é maior que o templo. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos anjos. O pastor Michael tem exposto Hebreus. Lá no início ele tem autoridade sobre os anjos, ele é o Senhor dos anjos. Então aqui Jesus, né? Ele está sendo questionado, eles procuravam matá-lo, por quê? Porque para eles, no entendimento deles, ele tinha transgredido o sábado e ele estava se comparando a Deus. E também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, eles entenderam certinho. Nesse aspecto, tirando a questão que eles achavam que Jesus tinha transgredido a lei e o mandamento e pecou, né? É nisso que eles estão dizendo aqui. No sábado, que não, né? Mas fora isso aí, tá certinho, meus irmãos. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo assim, ó, eu sou Deus. Tipo assim, né? Quer ver? Ó, João 8:58. Obrigado. Ó. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou aqui, meus irmãos, ele é igual que, digamos assim, é um correspondente, lá no hebraico, quando a primeira vez que Moisés está conversando lá, bem no princípio lá, e Deus diz, eu sou o que sou, o grande eu sou. Somente Deus poderia falar assim. Nós já falamos sobre isso. Estou só lembrando aqui. Então aqui Jesus está se identificando como o quê? Como Deus. O pastor Michael já algumas vezes já demonstrou na Escritura que Jesus nunca negou a adoração. E somente um Deus pode ser adorado, somente o único Deus, né, o verdadeiro Deus, né? Jesus não negou a adoração, meus irmãos. E a gente vê Pedro negando, Paulo, a gente vê alguns homens de Deus negando a adoração, né? Oi? Isso. Então, o que a gente entende? Que Jesus, 100% homem e 100% Deus, uma coisa não era em detrimento da outra, uma coisa não excluía a outra. Quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Inclusive, mais uma vez, tocando nas traduções aí. O texto crítico, essas traduções que não são fiéis aos originais, elas vão dizer que Jesus se esvaziou, assim, no aspecto que deixou de ser. Não. Ele não deixou de ser nada, ele continuou sendo onipotente, onisciente, onipresente, Deus Criador, Deus manifestado em carne. Ele não abriu, porque ele é, meus irmãos, Jesus, ele é um com o Pai. E fazendo-se igual ao Pai, sim. Vamos ler o início de Hebreus 1 também, já que a gente leu de João. Do 1 ao 3, por favor. Obrigado, Maria. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu, né, delegou, entregou, né, fazendo o quê? Herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ao qual, sendo o resplendor da sua glória, então Jesus é a expressão exata, é o resplendor da glória de Deus.
a expressão da imagem da sua pessoa. Agora, prestem bem atenção aqui. E sustentando, mantendo, conservando. Amém? Todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Ó, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sangue derramado na cruz. O trabalho, ó o trabalho aqui de novo. A missão, a obra, né? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, o Senhor e Salvador. Nesse mesmo contexto, eu quero ler João 10:33, rapidamente. Os judeus responderam, né, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles estavam furiosos, porque eles estavam entendendo, o pastor Michael lembrou muito bem, eles não entenderam errado, eles estavam entendendo que ele estava, quando ele começou a falar, eu sou, que o filho faz as mesmas obras, igualmente ao pai, aí eles começaram, eles entenderam bem, meus irmãos, eles não entenderam mal. Outro texto, João 19:7. Responderam-lhes os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então eles estavam querendo matar Jesus, porque Jesus estava se manifestando, se apresentando, argumentando com eles como quem? Como o Filho de Deus, que ele era, que ele veio dizer ao mundo, amando do Pai. E de fato, meus irmãos, Jesus, ele é Deus Emanuel, Deus presente conosco. Não é um Deus ausente. Tem uma expressão, eu vou citar aqui, é para conhecimento dos irmãos, é bom os irmãos saberem. A gente tem uma expressão chamada deísmo. É uma heresia contra a divindade, contra a cristologia em toda a Bíblia. O deísmo, ele prega que Deus, o Deus Criador, é como se ele tivesse feito um relógio, tivesse dado corda no relógio e tivesse ido embora. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente. Ele jamais nos abandonou. Ele acompanha a criação desde o princípio. Ele está sempre conosco. Eu não te deixarei jamais, né? Jamais te deixarei órfão. Ele faz o órfão habitar em família. A palavra diz. Ele não nos abandona, meus irmãos. Não é esse Deus que o mundo que não o conhece prega, dizendo que ele abandonou a humanidade e tal. Tudo mentira. Não é o que a Bíblia diz. Então, dessa forma, eu quero ler com vocês um texto, Gálatas 4, do 4 ao 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O trabalho, novamente, a obra da redenção, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a gente é adotados, amém? Amém. Em Cristo Jesus. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. É aqui que a gente começa a se identificar com Cristo. E porque Ele nos salvou, nós como salvos, nosso espírito, que confessa Abba, Pai, somente pelo Espírito de Deus, a gente pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus.
a gente se identifica com Cristo. Como salvos, como filhos, como irmãos. Como irmãos também, ele é o primogênito. Um dia lá na morada eterna, na mesa eterna, com o Pai eternamente, com o primogênito de toda a criação, e com a família da fé estaremos para sempre. Amém. Aleluia. Assim, já não é mais o servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. É muito importante entender isso, meus irmãos. Porque Cristo, ele se identificava. Quando Jesus, ele obedientemente, né? A gente tem que lembrar o que diz a palavra de Deus, que lá em Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, ele 100% homem, né? Aprendendo. Jamais pecou, jamais obedeceu. Mas ele sofreu, sim, né? Dores sem fim. Então, Deus era o seu próprio Pai. E Deus o capacitava. Ao qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Então é importante entender que Jesus, quando ele é batizado por João o Batista, abre-se o céu e todos que estavam ali ouviram, né? Eis aqui meu filho amado e quem me comprazo. Então Cristo se identifica. E todo aquele que é salvo, ele é o autor da fé, o consumador da fé. Todo aquele que é salvo por Jesus se identifica com ele, como seu servo, como seu salvador e primeiramente seu Senhor. Então eles estavam ali blasfemando, né? A gente viu em outros textos contra Jesus, né? 19, mas Jesus respondeu, 5,19, João 5,19, e disse-lhes, na verdade eu vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. É interessante isso aqui, porque até na natureza humana, na criação, é assim. O Noah agora ele vai fazer 1 ano. Eu já tinha visto ele fazer antes, mas ele está fazendo mais constante. A gente está em algum período de oração, de louvor, aqui no culto, ele levanta as mãos. E ele vê a Aline levantando as mãos, ele vê eu levantando as mãos. Vocês entendem isso? O instinto, o imitar. É o que um filho faz quando ele busca a Deus nos pais. Mesmo que sem saber, mesmo que inconsciente, é uma coisa, é instintivo. Então ele está vendo ali, de repente, né, o pai dele ali. Se ele vê o pai dele em casa de joelho orando, lendo a Bíblia. Qual é a probabilidade, meus irmãos, fazendo o culto doméstico, a leitura, orando na hora do alimento, dando graça, consagrando? Vocês estão me entendendo? Qual é a probabilidade de um Noah crescendo, sendo ensinado no caminho que deve andar, na hora de dormir, orando? Qual é a probabilidade de ele não conhecer esse Deus presente? Emmanuel. Em Cristo Jesus. A probabilidade de ele conhecer é imensa, meus irmãos. E sim, eu não vou dizer uma coisa aqui. Às vezes, um pai e uma mãe procuram fazer tudo, e chega lá nos 18 anos, quando faz a maioridade, começa a trabalhar, sai de casa, pega e desvia. E não está no controle de ninguém. Então, também não vou... Fechando esse parênteses aí, mas a nossa responsabilidade é que se ele olhar para nós, ele aprenda. Como diz aqui. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir
fazer o pai. Da mesma forma, se eu tratasse mal a mãe dele, do Noah, a Aline, minha esposa. Se eu fosse agressivo, violento, machucasse ela, grosseiro. Quer ensinar os teus filhos sobre o amor de Deus, sobre um Deus zeloso, amoroso? Ama a mãe deles. Essa frase não é minha. Eu concordo com essa frase. Ama a mãe dos teus filhos de uma forma que quando o teu filho olhar assim, ó, sabe o padrão dos fiéis? O exemplo dos fiéis? Como diz lá em Paulo para Timóteo, é isso, meus irmãos. E nós, homens, aqui para os homens, ó, devemos amar nossas esposas de uma forma que o padrão dos fiéis seja evidenciado para o mundo, para a família, para os amigos, para a igreja. As pessoas possam contemplar o sacrifício. O amor do homem é sacrificial, como o de Cristo pela igreja. O homem dá a vida pela sua esposa. Esse parênteses é importante. É uma evidência da vida de Cristo em nós. Então o filho não pode fazer coisa alguma se não vir no pai. Eu vejo talvez Jesus na minha cabeça, aqui é a minha conjectura, tá bom? Deus olhando assim, deu errado, o homem caiu, né? A mulher ouviu a serpente, Adão foi atrás, pecaram, deu, né? Agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vejo ele olhando assim para a humanidade, né? Lá dos altos céus, né? E Jesus olhando para ele assim, e ele diz assim, ó filho, tipo, na minha cabeça é isso que eu imagino. Tu vai ter que ir. E veja bem, em Isaías diz que agradou ao pai moê-lo. A gente fica impressionado com a história de Abraão e Isaac, né? Mas o profeta Isaías foi mais, agradou ao pai moê-lo, porque Jesus foi moído, né? Foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Essa expressão parece que ela não combina, né? Com o versículo, né? Agradou ao pai, parece que ela está fora de... Mas isso prova que o nosso Deus é justo. Que Ele é o justo juiz. E que a sua santa ira e justa ira também glorifica o seu nome, também exalta o seu amor. Também. Porque o amor não é omisso, o amor não aceita tudo. O amor corrige. Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Então, a unidade da Trindade. Ninguém age independente, né? Parece uns casais. Uma vez eu conheci um casal. Na verdade, eu conheço. Eu vou corrigir. Quando a gente foi aconselhar, eu e ali, deve fazer uns 10 anos isso. Não sei se ele vai lembrar. Aí eu perguntei como é que é a vida de vocês assim, nesse aspecto e tal. Daí ele disse, não, eu tenho a minha conta, ela tem a conta dela. Eu já comecei a fazer a leitura, né? Isso que era um casal. Não, eu tenho a minha conta e ela tem a conta dela. Mas lá na Bíblia diz que os dois se tornariam uma só carne. Não acabou esse eu, tu, não, é nós. E é um só. Tem esse negócio de minha conta, conta dela. Isso aí é só para quem não conhece as Escrituras. Está quebrando o princípio. Não tem isso meu, teu, não é nosso. Tudo que é meu é teu. Podia dar mais exemplos, mas hoje não é sobre isso. Então, se não vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente, né? E isso é muito importante, porque aqui a igualdade Jesus é da mesma substância,
ele não está abaixo, ele não está acima, mas Jesus 100% homem, ele na sua autoridade, ele também era obediência. Vamos ler o texto, Hebreus 5:8, eu dei uma olhadinha aqui. Olha que interessante. Ainda que era filho, que está falando sobre o Senhor Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu, né? E vamos lembrar também de Filipenses 2, vamos ler do 5 ao 8, rapidamente, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, mesmo desejo, né? A mesma intenção, que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o Deus que pegou o barro, e né, soprou ali, então a gente vê ali o barro, o sopro, o fôlego, né? Espírito, alma e corpo, né? A triunidade, né? A questão que a gente crê, né? Do homem. Ele se tornou, para poder salvar o homem, se tornou barro. E achado em forma de homem, humilhou-se, a si mesmo, sendo obediente, novamente, até a morte de cruz. Essa é a eficácia da autoridade que Jesus tem para dizer para nós, né? Como diz lá o conselho do final do capítulo 6 uma parte final do capítulo 6 de Lucas. A gente não pode ser só que o homem prudente, ele vai ouvir, né? Ele vai obedecer, ele vai cavar uma profunda vala, vai lançar o alicerce. Então o filho faz igualmente. Esse versículo 19, vamos ler aqui rapidamente. João 5,30. Também aqui, já logo aqui. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui ele está apontando para uma unidade, meus irmãos. Lá em João 17, não estava aqui, mas falando de unidade, olha lá, Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu, versículo 1, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Aqui é a questão da honra. O próprio Jesus pedindo que o Pai o honrasse, o glorificasse, e ele também glorifica e honra o Pai. Se eles honram um ao outro, quanto mais nós, meus irmãos. Assim como ele, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra, o trabalho, mais uma vez, o trabalho, a obra, né, que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, né, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha só, o próprio Senhor Jesus reconhecendo que tudo vem do Criador, das mãos criadoras, do detentor do poder, do domínio, né? No versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, como, né, assim como nós somos.
Então, lá na eternidade, a Trindade tinha uma unidade, né? Então, é nesse aspecto que tem essa igualdade, que tem esse senso, né? E aqui a gente já vê, a gente leu no 17 ao 20, ó, porque o Pai, ele ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Glória a Deus. Isso é muito importante. O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Nós podemos perceber que nós, como filhos, hoje nós temos acesso à Escritura, aquilo que o Espírito Santo está manifestando sobre nós. O conhecimento de Deus. Eu quero ler alguns textos aqui. O Salmo 89, 6. E o versículo 6, depois o 8. Ó, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Versículo 8 também. O Senhor é Deus exércitos. Quem é poderoso como tu, Senhor? Como a tua fidelidade ao redor de ti? Interessante essas palavras do salmista. E a gente pode perceber que as obras são obras incomparáveis, ditas por Jesus, ditas pela Escritura. E isso é dado a conhecer a nós, meus irmãos. Nosso Deus é tão poderoso, tão tremendo. E aqui a gente está, digamos assim, vendo Jesus sendo perseguido, querendo o início de uma perseguição, de uma conspiração contra ele, porque ele amava, porque ele obedecia, porque ele comunicava, ele trabalhava junto com o Pai pela nossa salvação. Esses homens questionando a ele, o pastor Marco fez um comentário. Se Jesus quisesse, era isso aqui, ó. Eles eram desintegrados, assim, eles paravam de... Se Jesus não quisesse sustentar a existência deles, era só ele fazer assim, ó. Eles iam ser inexistentes, eles iam sumir. Tamanho o poder de Jesus. Ele faz obras iguais, semelhantes ao Pai. Imaginem como isso é importante, meus irmãos. Olha só o que Jó falou. Jó 33, 4. Jó se o Espírito de Deus me fez, né? E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Eu fico imaginando Jó dizendo isso naquela época. Já ele não tinha, talvez assim, é possível que o livro de Jó seja escrito na mesma época, até antes do livro de Gênesis. Então, ele não tinha lá o Pentateuco, lá os 5 livros mosaicos. O que ele tinha era o conhecimento de Deus, dado pelo Espírito Santo. E foi isso que ele registrou. O Espírito Santo inspirou cada palavra. Então ele tinha intimidade, ele tinha conhecimento de Deus. Então, Jó falar isso, meus irmãos, nessa época aqui, é algo muito poderoso. Quando se trata de registro. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O sopro, o sustento. Deus não só criou, mas Ele tem sustentado a sua criação. Ele não só deu vida, não somente criou o homem do pó da terra,
soprou o fôlego de vida nas suas narinas, o homem passou a ser alma vivente, mas ele anda com esse homem. A proposta é essa. É andarmos diante de Deus em temor, em tremor, em santidade, pureza, em obras. As que de antemão foram preparadas para nós andarmos. Porque fomos salvos, não para sermos salvos. Porque ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos por Jesus, por fé em Cristo Jesus, por meio da fé. O 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Né? Nós não temos aqui, o senso de sustentador é importante, porque ele mostrando as obras para Cristo, ele mostrando, e Cristo também reproduzindo essas obras depois, operando com poder curas, sinais, maravilhas, prodígios, todos apontavam para a glória de Deus e para a salvação do homem, para a salvação dessa criação. Vamos ler Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. É muito preciosa essa afirmação dele, por ser palavra de Deus, né? Inspirado. Dele é presente, ele é o Deus Emanuel, né? Ele mostra porque ele, ao mesmo tempo que ele é transcendente, porque ele é onipresente, né? Ele transcende, né? Digamos assim, ele também é imanente, mas aí ele é em Cristo Jesus. Como é que a gente consegue perceber? Vamos ler aqui, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne e foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Deus é imanente, não só transcendente. E é um Deus eterno. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Como diz em João capítulo 1. O 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui está apontando para a nova vida, para o novo nascimento. A gente precisa lembrar de alguns textos. Vamos ler aqui Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é o poder de Deus, né? E é interessante uma coisa aqui, meus irmãos. Lá no Antigo Testamento, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus de todos os tempos, né? Uma das coisas que mais chamava a atenção deles era que Deus era o autor da vida. Que ele operava tanto a ressurreição, que ele tinha poder diante da morte. Inclusive, ele tinha poder para matar, né? Então, o poder da morte da vida estava na mão dele. Mas é interessante que tem um versículo na Escritura, em Deuteronômio, até eu não notei aqui, que ele vai fazendo assim, vai falando sobre bênçãos e maldições. Aí lá no final, o Moisés vai dizer assim: esse que eu coloco diante de ti como testemunho os céus e a terra, né? Se tu obedecer, tu vai... Aí ele vai dizer assim, escolhe, pois, a vida. Final de uma porção. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, né? De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida.
Deus é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, Ele sabe que a gente é tão maldoso, a gente é tão corrupto, a gente é tão vil, pecador, que Ele está nos ajudando aqui. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Sabe o que é interessante? Porque na oração do Pai Nosso, pelo menos nas traduções fiéis, assim, ó, não conduzas à tentação. Sabe o que é interessante? Que eu vejo que Jesus, ele diz assim, ó, em algumas partes do Evangelho vai ser, ó, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Jesus sabia, Jesus não precisava que alguém apresentasse desse testemunho do homem, porque Jesus sabia que o homem era mau, corrupto, coração desesperadamente corrupto. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Quando Davi fala esse texto, que se tornaram inúteis, lá está escrito, se tornaram imundos. Lá em Salmos, não é inúteis. Lá no hebraico é imundos. Então a depravação, o pecado original, nos separa tanto. O profeta disse, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, sobre Deus e o homem. Então é nesse sentido que eu vejo um Deus misericordioso, um Deus bondoso, por isso que talvez você vai dizer, né? Bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. De tão bom que é o nosso Deus. Aí Jesus ensinando lá, o que é que eu vou ensinar vocês a orar? Pai nosso, não nos conduza à tentação. Porque Ele sabe que se nós, meus irmãos, quisermos... A Bíblia não fala que a gente tem que resistir, que a gente tem que enfrentar simplesmente, se botar à prova contra o pecado. A Bíblia fala que tem que resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E Ele fugirá de vós. Essa é a onipotente mão de Deus, né? O poderoso Deus. Agora é interessante que, quando tu vai ver, foge da aparência do mal. Não é o que está escrito? Já repararam? José lá, né? Veio a esposa lá de Potifar, né? Aí, ela vai lá, tal, José fez o quê? Fugiu, deu no pé. Ele não ficou lá para enfrentar a tentação. A gente não enfrenta a tentação, meus irmãos. A gente foge da tentação. A gente evita a aparência do mal. E a gente luta, batalha contra o pecado. Essa é uma evidência da vida cristã. A gente tem que ter asco. A gente tem falado ao longo do tempo aqui. Asco, nojo do pecado. O pecado é maligníssimo, pode nos separar eternamente de Deus. E esse é o Deus que nos faz, ó, nos dá, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Não escolha a morte, não escolha a separação entre mim e ti. Não escolha a vida sem mim, sem minha presença, sem pelo pecado. Deus é luz e nele não há trevas alguma, não há pecado. Não tem como nós andarmos, né? A gente pode, às vezes, parece que a gente está tentando andar assim, de forma aparente com Deus, mas em princípio, muitas vezes a gente está com Satanás. Que é o princípio, será que foi isso que Deus falou? Será que é isso mesmo? Não anda em obediência, anda em oposição, em rebeldia. E a gente vê no filho que ele amava o pai, que ele tinha humildade, que ele reconhecia que não podia fazer nada sem o pai, falar nada sem o pai, trabalhar sem o pai, mas ele fazia igual ao pai, igual ele fazia, o pai santo, justo, verdadeiro, ele fazia exatamente como ele aprendeu, sofrendo a obediência. Ele estava ensinando que mais valia a salvação, né? Efésios 2:1. Vamos ler aqui rapidamente. Olha lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Né? Nós estávamos mortos nos nossas ofensas e pecados, e Jesus nos vivificou.
Quando a gente encontrou com Jesus, nós encontramos com Deus, o único mediador entre Deus e os homens, né? Nos salvou de nós mesmos, nos salvou do pecado, da ira vindoura, né? Do juízo, do inferno, do mundo maligno. Pela fé, essa é a fé. Por isso que o testemunho de Deus é maior, em que Cristo morreu e ressuscitou. Pelo seu sangue temos o novo e vivo caminho. Podemos chegar diante dele, do trono. 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, toda a autoridade. Interessante que, quando a gente percebe que Deus entregou para Jesus essa autoridade, Jesus ele comprou a igreja com sangue. Né? Vamos abrir aqui uns textos, não exatamente sobre isso, mas Atos 10, 42. Primeiro sobre esse versículo 22. O qual nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, o que é esse versículo que quer dizer para nós? Que Jesus, aqui está falando de Jesus, tá, irmãos? Ele é o juiz tanto dos vivos quanto dos mortos. Né? Outro texto é o Atos 17, 31. Por favor. Porquanto tem a determinação um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Irmãos, esse homem aqui é Jesus, tá? Devia estar até com letra maiúscula ali, garrafais. Aqui é Jesus 100% homem. Perfeito, sem pecado, impecável, santo, o santo de Deus, o Redentor, o Salvador. Esse homem que destinou Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Jesus venceu a morte, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Sabe como é que eu imagino essa cena? Eu já contei algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Jesus está ali, sabe, o salário do pecado é a morte. Então eu imagino que a morte pega uma pessoa pelo pecado. Pecado, ok? Aí a pessoa desceu lá, daí a morte fica aqui. Tenta, né? Mas está aqui, ó. Ela puxa pelo pecado. Aí o Jesus desceu lá, homem, perfeito, puro, santo. A morte veio. Cadê? Como é que eu vou reter? O aguilhão, tudo ali pronta já, e ela olhou assim, mas quem é esse, né? Ela não conseguiu reter Jesus, porque não havia pecado algum nele. É assim que eu imagino essa cena. Perfeito, sem pecado algum. A morte não tinha como retê-lo, como segurá-lo, né? Então, esses dois versículos para falar sobre, também aqui, João 9,39. E depois já vamos caminhar para o final ali. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos, né? Lógico que eu estou me referindo à primeira parte ali, né? Eu não vou explicar ali, mas Jesus, ele veio, ele já estava escrito, já estava, digamos assim, acordado entre eles, que ele julgaria o mundo. E ele até dá uma deixa. As pessoas que têm dificuldade, assim, tipo, vou até falar assim, cristãos, assim, neopentecostais, eles têm uma aversão à Escritura. Eles acham que essa devoção
a Deus não passa por uma vida bíblica, por um amor à Escritura, por um conhecimento bíblico, né? Jesus ele vai falar que o mundo também será julgado pelas Escrituras no aspecto se as pessoas tiveram fé, obedeceram, praticaram, e não de forma a se salvarem, veja bem. O homem não pode se salvar, mas ser salvo por meio da fé em Cristo Jesus, pela palavra dele. Vamos ler rapidamente o versículo 39, 5:39, e aí eu já vou concluir. 5:39, por favor. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim, né? Que de mim testificam. Vê que ele está apontando para... Jesus está falando aqui. Está apontando para quem? Para as Escrituras. Né? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai, e que não... E quem, né? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, né? 1 João 2:23, quero ler aqui. Qualquer que nega o Filho também nega, né, também não tem o Pai, perdão. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, ó, a gente pode entender que se tu rejeita, se tu nega o Filho, também está desonrando, né? Não estou aqui fazendo aplicação, mas esse versículo ele tem uma situação, porque a honra, ela é aceitação, ela é exaltação, ela é se agradar, né? Se identificar com Cristo. Então quem nega não se identifica, não honra, não agrada, não se agrada de Cristo. Então esse não tem, né? Com o Pai, porque nega o Filho. Hebreus 1:6. Esse versículo aqui eu já falei 2 vezes dele, eu quis ler ele, né? E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: a todos os anjos de Deus o adorem, né? Então, porque eles honram a Deus, eles honram o Filho. E honrando o Filho, eles estão honrando o Pai, estão honrando a Deus. É nesse sentido. Teria outros textos aqui, mas eu não quero também... É uma porção que ela tem bastante essa doutrina da Trindade. Ela vai trabalhar outras doutrinas, né? E aqui fica nítido quão importante é para nós entender essa relação de Jesus como Pai, essa relação de Jesus com o Espírito Santo, na obra redentora, no trabalho que vai ser até Jesus voltar, né? E falando da Trindade, tem um versículo que a gente lê muito, que a gente às vezes fala, mas a gente sempre aponta para nós. Não que ele não aponte para nós. Mas tem uma partezinha do versículo que aponta para a Trindade, que pouca gente se percebe. Pessoas que leem esse versículo não percebem que esse versículo mais assim, exclusivamente, e lógico, com prioridade, com mais... está falando com mais importância da Trindade do que nós mesmos. Ele é muito usado por pessoas que querem ser usadas por Deus. Vamos ler ele. Isaías 6:8. E aí a gente conclui. Tinha outras coisas aqui, mas... Vá na paz.
Olha que interessante, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem aqui, quando lê esse versículo, já pensa no envia-me a mim, eis-me aqui? Pode, eu vou falar a verdade aqui. Normalmente é o que vem à mente, é essa. Mas onde é que está aqui a parte mais importante do versículo? Está bem no meio dele. E quem há de ir por nós? A Trindade. Então a gente está falando, quando a gente está respondendo a esse versículo, que a gente gosta de falar, eis-me aqui, envia-me a mim, a gente está falando com o Pai, que é quem envia, falando com o Filho, que é quem vai obrar, né, e falando com o Espírito, que é quem executa a obra da salvação. E Deus pode nos usar como usa toda a sua criação, usa os anjos, usa toda a sua criação. Deus pode nos usar, meus irmãos. A Trindade pode se relacionar de uma forma que a gente venha trabalhar com eles. Nós podemos orar que o Pai envie trabalhadores, mais trabalhadores. Nós podemos trabalhar nessa seara. Como Jesus, notoriamente aqui nessa relação com o Pai, ele mostra, né? O meu Pai trabalha, eu trabalho desde o princípio, juntos, por vocês, pela salvação, pela restauração do propósito. Então essa relação, ela move a igreja. Essa relação do Pai, do Filho e do Espírito, que é eterna. É essa relação que eles se amavam eternamente, que nos atrai, meus irmãos, com benignidade. É essa relação da Trindade eterna que nos chama à vida eterna em Cristo Jesus, ao conhecimento de Deus. E a pregar sobre Deus para as pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Que nos faz movidos a estarem aqui essa noite, uma quinta-feira gelada. Só que um dia não vai precisar disso. Um dia nós estaremos com Ele eternamente. Um dia nós vamos estar lá. E meus irmãos, como a gente deveria falar mais do novo céu e da nova terra? Não que a gente não fale, mas a gente deveria, as coisas do alto, nisto pensai. Como a gente deveria almejar, a gente deveria começar a conversar mais. Como é que vai ser as ruas, os muros? Como é que vai ser essa morada? Sabe o que é interessante? Se eu não consigo, e veja bem, eu estou falando isso, meus irmãos, para nós, para mim, para minha casa, e para todos que eu conheço. Se eu não consigo manter, que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós não conseguimos congregar, estar juntos como igreja aqui, se nós não queremos isso aqui, quem garante, qual é a evidência que nós queremos lá? Se já é aqui, meus irmãos. Aqui é a evidência. Não nos conduzem em tentação. Qual é a tentação? Ficar debaixo da coberta, com a esposinha, quem é casado, né? O Lucas não é ainda, as irmãzinhas ali. Tem que segurar, né? Então, assim, a tentação é outra. Por isso que a gente tem que se negar, tomar a cruz, seguir a Jesus rumo à eternidade. Negar a nós mesmos, renunciar a tudo. Porque se for por nós, a gente vai escolher, não é a comida que o Pai dá, não é o trabalho que o Pai tem. E essa é a última reflexão que eu faço. Qual tem sido o trabalho mais importante na tua vida? Qual é a tua preocupação? Qual é a tua prioridade? É o trabalho aqui?
Eu tenho pensado muito nisso. Ele é também. Mas ele não é o mais importante. O trabalho de Cristo, a comida de Cristo do Pai, essa é a mais importante. A obra de Cristo é a mais importante. Por isso que Jesus dá testemunho e por isso que ele vai ser perseguido. Vai ter uma conspiração e vão matar ele. Porque ele estava trabalhando pela uma comida que não perece. E ele vai dizer isso. Por que vocês trabalham pela uma comida que perece? Trabalhai pela comida que não perece. Ele vai dizer isso. Mas ele mesmo morreu. Teve que morrer pela comida que não perece. Amém?